Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que é como encarar o ano novo com leveza. Pois é, essa virtude que tão pouco conhecemos, que falamos muito pouco dela, ela tem um valor muito grande. A vida tem um ritmo, a vida tem um curso. E se nós não temos leveza, somos superados, não acompanhamos o fluxo da vida, ficamos para trás. Então é muito importante que a gente entenda quais são as coisas que nos fazem pesar, quais são as coisas que nos fazem perder o ritmo da vida, quais são as coisas que fazem com que a nossa trajetória se torne cansativa, pesada, maçante e às vezes extremamente desgastante. Então vamos falar um pouco sobre a leveza, vamos conhecer um pouco do que ela é? Bom, sempre começando pela etimologia, vocês me conhecem, sabem que eu sempre começo assim. Leveza vem do latim levis, que significa aquilo que é de pouco peso, bem óbvio. Agora, leve é aquilo que tem pouco peso, mas a leveza é a característica tanto daquilo que tem pouco peso, como também daquele que torna as coisas leves. Ou seja, uma pessoa que é capaz de tornar as coisas com pouco peso, ele também tem esse atributo da leveza, ou seja, ele sabe gerar leveza. É exatamente isso que estamos buscando gerar em nós, a virtude humana da leveza, a capacidade de fazer com que a vida flua da maneira mais leve, mais suave possível. E vamos ver por que colocamos tanto peso nas coisas, ao ponto de termos um estresse, um cansaço terrível quando cada ciclo, cada ano termina. Que a gente possa realmente renovar nesse próximo ciclo. Que esse próximo ano seja um ciclo de retomar a vida com muito mais leveza, com muito mais fluidez, acompanhando esse ritmo que a vida nos propõe. Como é que a gente influencia o peso das coisas? Bom, no plano físico, tornar as coisas mais leves é bem óbvio. Tem a ver com saber carregá-las. Você sabe que um objeto, dependendo do jeito que você carrega ele, ele se torna mais leve, se torna possível de ser carregado. Se você pega de mau jeito, ele fica insuportavelmente pesado. Então, o jeito como levamos as coisas, o jeito como carregamos as coisas e também quando retiramos peso. Ou seja, você vai lá, tem um armário que você precisa carregar. Abre as portas, tira tudo que tem dentro do armário, tira todo o peso desnecessário, e aí isso se torna muito mais fácil de ser levado pela vida fora. Então, essa dupla característica, que é pegar as coisas, carregar as coisas da maneira correta e tirar o peso das coisas. Isso é o que acontece no plano físico. No plano emocional, leveza tem a ver com saber também levar as coisas que nos correspondem pela vida fora, deixando para trás todo o peso inútil. Ou seja, no plano emocional temos tristeza, temos mágoa, uma série de coisas que, se você sai arrastando pelo resto da vida, vai te dar um peso terrível, vai sempre baixar tua consciência cada vez que você se lembrar, ou seja, será um fardo que você terá que carregar. Ou seja, leveza no plano emocional é saber deixar essas emoções mais grosseiras para trás, aprender com o que aquela situação te ensinou, mas saber ir adiante. Já no plano mental, leveza tem a ver com não acrescentar peso à mente, ou seja, ideias circulares, emoções dominando a mente, que faz com que os nossos pensamentos se tornem cada vez mais densos e pesados. O que vem a ser isso? A ideia circular é algo que, por alguma razão, fica ali girando na tua mente por muito tempo. A impressão que dá é que aquilo é uma obsessão, uma loucura. Ela pesa tanto que um dia com uma forma mental circular vai te cansar mais do que um dia pesado com trabalhos físicos, pode ter certeza. Ideias circulares, eu recomendo que você faça um exercício de imaginação com elas, que você imagine que está pegando essa ideia, fazendo uma bola, lançando-a para o espaço e coloque no lugar uma ideia positiva, que você vai conseguir preencher esse espaço. A natureza não deixa vácuos. Essa ideia vai voltar para você, mas já vai encontrar esse espaço ocupado. Pode ser que ela venha mais uma vez e você novamente a arremessa para o espaço. Ou seja, não aceita que ela domine o teu plano mental. Muito cuidado com ideias circulares, elas exaurem a nossa energia. E emoções dominando a mente também é uma coisa complexa. A gente sabe que existe uma gangorra entre emoções e razão. Quando você está muito emocionado, raciocina muito pouco.
Quando está raciocinando com lucidez, as emoções estão serenas. Entendam bem, emoções e não pensamentos. Eu posso estar raciocinando com muita lucidez e ter um sentimento de amor, ter um sentimento de fraternidade, isso não atrapalha em nada. Agora, emoções como paixões, como ódios, como rancores, quando você as tem, não raciocina. Elas tomam totalmente conta do seu plano mental. Arrastar essas emoções com você faz com que você raciocine pouco e mal, e elas são pesadas. Tá? Então, no plano mental, é livrar-se de ideias circulares e de emoções passionais, coléricas, que fazem com que o teu plano mental pese, os teus pensamentos pesem, e você fique preso nessa encruzilhada de emoções muito baixas. As emoções vão sempre nos evocar elementos para que nós possamos ver as coisas. E nós vamos ver que algumas emoções, por exemplo, ligadas a medos e traumas do passado, vão, na verdade, nublar a nossa visão. Imagine uma situação bem boba. Você foi mordido por um cão quando era pequeno. Essa situação não foi bem assimilada por você. Ficou um trauma. Cada vez que você vira um cão, ainda que seja um cãozinho pequenininho, você vai tremer e vai ter medo, porque você associou a ideia de cachorro com um determinado perigo, que nem sempre essa associação é verdadeira. Então, as emoções ficam às vezes ligadas a esses nós de experiências que temos. Emoções como medo, como pânico, nos fazem não ter clareza para ver as coisas do passado. Então, cuidado quando você vai analisar uma situação nova na tua vida. É um novo cão que surgiu e você não é capaz de examinar que esse é um cão totalmente inofensivo. Você despeja sobre ele o seu trauma de cães, os seus medos passados, tudo aquilo que você carrega. Então, isso nos dificulta muito analisar o futuro, analisar o presente, analisar as coisas novas que a vida apresenta para nós. Peso ao superar um problema também é uma coisa séria, né? Digamos que você superou uma situação, aprendeu muito com ela, mas não consegue esquecer das dores que você sofreu para superar essa situação. Então você chega para uma pessoa e diz: Nossa, você tem uma virtude maravilhosa. E ela vai te dizer: Ah, você não sabe o que eu sofri para passar por isso, para chegar aqui. Quase morri, nem te conto, senta aí que eu vou te contar tudo o que eu passei. Ou seja, ela arrasta consigo todo o peso daquela experiência. Ela não soube extrair dali a sabedoria, o ensinamento útil e deixar para lá a experiência. É como se você espremesse várias laranjas para absorver a vitamina C, para isso te prevenir contra a gripe, digamos assim. Você toma esse suco. O suco passa a integrar o teu sistema de defesa do corpo. Você não precisa carregar as cascas de laranja com você. O que você pagou, o preço que pagou em energia para ter aquele suco. Seria um absurdo se você andasse arrastando esse fardo de cascas de laranja. Ou seja, o preço que eu paguei para aprender fica para trás. Eu levo comigo o aprendizado. Isso é fundamental. Existe uma tradição que diz que se nós fôssemos capazes de trazer conosco apenas o aprendizado, apenas a sabedoria e deixássemos morrer as circunstâncias que geraram essa sabedoria, nós talvez não precisássemos morrer. Nós morremos como um manto misericordioso da natureza porque estamos com um peso tão grande arrastando conosco pela vida fora que chega um determinado momento e não dá mais. Ou seja, uma ideia forte, mas é uma ideia para ser considerada. Extrair apenas o ensinamento das situações e não sair carregando o peso que você pagou por elas, o preço que pagou por elas. O medo também é algo que acrescenta um peso terrível às coisas. Ou seja, quando eu tenho medo de algo, pode ser um obstáculo pequeno, ele se torna um dragão, se torna uma coisa enorme e muitas vezes pode me imobilizar, me impedir de caminhar em direção ao futuro. O problema do medo é que às vezes ele aponta exatamente naquela direção que estaria o meu maior potencial de crescimento. Ele, em geral, é como uma bússola. Ele aponta exatamente para aquilo que mais te faria crescer. Então, a gente deveria, diante do medo, ter uma reflexão simples, que é o seguinte: se isso que está no meu caminho é necessário fazer, eu necessito fazer isso para crescer, para cumprir com o meu papel como ser humano, se eu necessito é porque eu posso. Então, eu não vou deixar o medo me paralisar. Agora, se eu busco fora da minha experiência uma aventura louca qualquer,
Se eu busco alguma coisa que não tem a ver com a minha experiência, não é a minha necessidade, aí pode ser que esse medo esteja sendo prudente e te avisando que você realmente não deve ir. Se eu necessito dar uma aula para vocês, isso faz parte da minha carreira, eu sou uma professora, se eu tenho essa necessidade é porque eu posso. Agora, se eu necessito sair com meu carro correndo a 1000 por hora, quando vou necessitar disso? Só se houver uma situação muito urgente, uma emergência que me demande isso, mas mesmo assim não é inteligente fazê-lo, porque eu posso ter, ao invés de uma emergência, duas. Então eu não necessito disso. Se faço isso, isso é uma imprudência. Então é correto temer essas coisas que não são necessárias. E é incorreto temer aquilo que é necessário, que faz parte do curso da tua vida, que te promove a um grau de consciência cada vez maior. Então saibam qualificar as situações. Saibam quando é justo ter medo e quando não é justo ter medo. Em cada situação, para que a gente não carregue um peso, nós deveríamos buscar fazer o nosso melhor. Se você para perceber os nossos arrependimentos, as nossas culpas, vem exatamente porque sentimos que não fizemos o nosso melhor. Aquela pessoa que se foi, perdi um ente querido, perdi um amigo. O que mais dói em nós é pensar: eu não fui tão bom com ele quanto poderia ter sido. Não dei a ele a atenção que ele merecia. O que mais nos angustia é sentirmos que em cada situação nós não fomos ao limite das nossas possibilidades para fazer o nosso melhor. Quando eu dou o meu melhor em cada situação, eu fico em paz. Existe uma frase de Helena Blavatsky que ela dizia o seguinte: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Eu gosto demais dessa frase e ela é muito útil para mim. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, se eu fui até o limite das minhas possibilidades, eu fico em paz. Quando eu não faço aquilo que posso, quando eu regateio nos meus esforços, eu vou ter um sentimento de culpa por não ter feito tudo o que eu podia. E sentimento de culpa é mais um peso que a gente arrasta pela vida fora. Então, uma forma de ter paz: vá sempre ao limite das suas possibilidades e faça tudo aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Não regateie nenhum esforço. Não deixe de fazer aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Esteja quites com a vida a cada dia. Um elemento que eu sempre aconselho em relação a lidar com o medo, para que ele não seja esse fardo terrível, que serve para situações pequenas, situações mais ligeiras, funciona muito bem. O medo, ele sempre te ameaça de alguma coisa. Ele te ameaça perder alguma coisa. E você ali, com medo de perder aquela coisa, se intimida e muitas vezes se detém. Quando são coisas pequenas, aceite a perda. Assuma a perda. Ele já não vai ter como te chantagear. Dá um exemplo clássico que eu uso porque foi algo acontecido comigo. Quando eu tirei minha carteira de motorista, tinha um medo terrível de dirigir. Era uma coisa, eu não conseguia simplesmente sentar naquele carro e dirigir, embora eu já tivesse tirado a carteira e sido aprovada. Um determinado dia eu parei e pensei: por que eu tenho tanto medo? O que é que realmente está me atemorizando? Porque andando na velocidade que eu ando, o máximo acidente que posso causar é atropelar uma tartaruga manca. Outra coisa eu não posso fazer. Aí eu descobri que o medo que eu tinha era das pessoas pensarem que eu dirigia mal. Acabou o meu problema. Simplesmente cheguei diante do espelho e disse: eu dirijo mal, eu dirijo mal, eu dirijo mal. Acabou. Se alguém disser isso, está dizendo a pura expressão da verdade. Então, se eu estou dirigindo mal, alguém diz: Barbeira, é isso aí mesmo, esse me conhece bem. Já aceitei. Isso não me atemoriza mais. Vou dar aula pela primeira vez, as pessoas vão pensar que eu sou novato. Vão mesmo. Assume que você é novato. Chega lá e diz: boa noite, olha, eu sou novato, mas vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. Acabou, já pensaram. Daí em diante é lucro. Ou seja, não deixe que o medo te ameace. Quando são coisas pequenas que dá para a gente aceitar a perda, aceite a perda. E você vai ver que você desmonta o gatilho do medo e já não tem que trabalhar com esse fardo. Quando temos que conhecer uma pessoa, que conviver com uma pessoa, na convivência, uma das coisas que mais nos coloca o peso é rotular. E lá vem uma pessoa que tem tal profissão. Todo mundo que eu conheci que tinha tal profissão era chato.
meticuloso demais, fleumático, e lá vem, ah, fulano ele é de tal cidade, em tal cidade todo mundo que eu conhecia era de tal jeito, ou seja, você já despeja sobre essa relação um peso que é uma pura fantasia, ninguém é igual a ninguém. Dizer que numa cidade todo mundo é igual, que num país todo mundo é igual, é uma loucura. Nós temos seres humanos absolutamente originais. Ninguém é igual a ninguém. Toda vez que rotulamos, geramos um peso prévio que nos dificulta conhecer de fato a pessoa. Ou seja, eu já tenho um rótulo, eu nem olho o que ela realmente é. E quero obrigá-la a se enquadrar dentro desse rótulo. Isso dificulta em muito a relação, pesa nas relações. Uma coisa que, pelo contrário, nos faz fazer a convivência se tornar mais leve é desenvolver empatia. A empatia tira o peso das atitudes alheias. Quando alguém tem uma atitude e eu não entendo, isso pesa para mim, isso gera uma mágoa, isso gera muitas vezes uma precaução contrária e faz com que essa relação se torne pesada. Quando eu tenho empatia, eu me coloco dentro do marco psicológico do outro e entendo por que ele agiu como agiu. Tendo o histórico que ele tem, vivendo as circunstâncias que ele tem, vendo o mundo como ele vê, é perfeitamente cabível agir desse jeito. Eu então entendo o ângulo pelo qual ele está vendo a vida. As atitudes dele já não têm o mesmo peso para mim. Eu posso até ajudá-lo a tentar ver melhor, oferecendo o meu ponto de vista. E também receber o ponto de vista dele para que eu também veja melhor. Porque nós temos ambos zonas de sombra e zonas de luz. Podemos trocar as nossas zonas de luz e alertar um ao outro sobre onde estão as nossas zonas de sombra. Portanto, se eu sei me colocar no marco psicológico do outro, eu tiro o peso da convivência. Eu entendo por que determinadas atitudes que me magoaram tinham que ser tomadas como foram. Eu entendo por que as razões do outro faz com que fique muito mais fácil a convivência, muito mais leve. Outra coisa que pesa demais na convivência são as expectativas. Eu espero que tal pessoa haja de tal maneira. Fazemos muito isso com os nossos filhos. Espero que sejam assim, 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 assado. Isso é um peso terrível, tanto para quem recebe a expectativa, quanto para quem a gera. Naturalmente, essa pessoa não vai cumprir totalmente as nossas expectativas. Isso a massacraria, acabaria com a individualidade dela. Ela sente o peso dessas expectativas sobre ela, a relação se torna massacrante, pesada. E quando essa pessoa resolve clamar pela sua liberdade e assumir o seu destino segundo o que ela é e não aquilo que esperamos, ela nos decepciona. Aí vem outro peso. Nós culpamos o outro por não ser aquilo que eu esperava. Bom, quem esperava era você. Por que vai colocar um peso sobre o outro da culpa de ter frustrado as suas expectativas? Você é que tem essa culpa por ter tido expectativas. Então, muito cuidado com esse despejar sobre os demais expectativas. Pesa a relação para quem recebe a expectativa e para quem a gera. Uma das coisas que mais dão leveza às nossas relações, à convivência, é partir do princípio de que viemos aqui para amar as pessoas, saber ouvi-las, saber compreendê-las, saber perdoá-las. Toda vez que a gente atua com dois elementos que são o rancor e a autopiedade, nós carregamos um enorme peso. O rancor e a autopiedade vão fazer com que a gente saia arrastando elementos muito negativos, no caso do rancor, muito pesados, é como se você tivesse uma bola de aço presa ao seu tornozelo, e a autopiedade é considerada por muitas tradições, existe um autor do século passado, Nilakanta Sirihan, que ele falava sobre isso, ela está mesclada de muito egoísmo. Imagine que você saiba que 200 pessoas morreram numa crise do outro lado do mundo. E você, de repente, tem alguém que pise no seu pé, que te ofenda emocionalmente alguma coisa. Normalmente, o nosso egoísmo faz com que esse pisão no pé nos incomode mais do que as 200 pessoas que morreram do outro lado do mundo. Dificilmente sofremos tanto pelos outros quanto sofremos pelas nossas pequenas mazelas. Dificilmente a dor do outro nos leva a lágrimas, como nos leva a lágrimas a nossa própria dor. Ou seja, o excesso de autopiedade nada mais é do que uma boa dose de egoísmo. Pense muito bem quando você derrama lágrimas exclusivamente por dores pessoais e é muito pouco capaz de sentir a dor do outro.
seja, autopiedade é algo debilitante e vai fazer com que a gente arraste esse peso de nos sentirmos frágeis, de nos sentirmos incapazes de enfrentar a vida. Crer-se frágil também é uma outra coisa que faz com que a vida fique muito pesada. Coitadinho de mim, não dou conta. Isso está estreitamente associado àquele coitadismo, àquela autopiedade. Então eu sou fraquinho, tudo que aparece na minha vida eu considero pesado demais para mim. E acaba que as coisas ficam pesadas mesmo. Eu não considero aquela regra da qual já falamos. Se surgiu no meu caminho e é necessário, é porque é para mim. Se eu arremesso uma bola em você e ela te pega, é porque ela é da tua altura. Se fosse alto demais, não pegaria, passaria sobre a tua cabeça. As coisas que vêm para a nossa vida e são necessárias, elas vêm porque somos do tamanho delas, porque elas nos julgam capazes de superá-la. Então não se considere fraquinho demais para aquilo que a vida propõe. Certamente a vida te conhece mais do que você mesmo, e você tem possibilidades que talvez você conscientemente não saiba. E a vida está te levando a trazer à tona, a tomar consciência de todas essas possibilidades. Um ser humano não é um ser frágil. O ser humano é um ser dotado de vontade, que pode realmente virar o mundo de cabeça para baixo. Outra coisa que traz um grande peso, gente, lutar contra o fluxo da vida. Isso pesa muito. Eu falei para vocês que toda a vida caminha para a unidade. Os planetas, os átomos, os seres, todos caminham para a unidade. E eu quero caminhar apenas para destacar meu nome pessoal. Eu quero caminhar para ter sucesso sobre o fracasso alheio. Eu quero caminhar para ser o primeiro, para ter todos os privilégios do mundo. É evidente que eu estou na contramão da natureza. E o fluxo da vida vem na contramão. A possibilidade de choque é muito grande. A possibilidade de você estar tendo que desviar o tempo todo, correndo um risco altíssimo, é muito grande. Quando você vai na contramão do fluxo da vida, isso pesa demais. Se você está enfrentando muitas dificuldades, dá uma olhada. Para onde vai o fluxo da vida? Se você não está indo na contramão. Se você não está se opondo à fraternidade, à unidade, à justiça, à verdade, que são as leis da natureza, são as leis que regem o fluxo da vida. Quando nos opomos a isso, carregamos um peso muito grande. Quando fluímos junto com a vida tem leveza, como já falamos. Saber cortar ciclo de pensamentos circulares, já falamos também um pouco sobre isso. Isso retira muito peso de nós. Treinar cada vez mais a concentração e a atenção. Dispersão é algo que pesa, gente. Eu acho engraçado que às vezes nas universidades, no meu tempo de universitária era assim. Na biblioteca colocavam aqueles caixotinhos de madeira para você estudar, fechadinhos para você não olhar nem para um lado nem para o outro. E aí os estudantes iam lá e escreviam um monte de coisa naqueles caixotinhos. E a gente, ao invés de prestar atenção no livro, ficava lendo aquelas coisas que estavam escritas no caixotinho. Ou seja, não tem jeito. Dispersamos para qualquer coisa. Temos uma dificuldade para estarmos inteiros no momento presente. Como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos. Temos uma dificuldade muito grande de saborear a vida a cada momento. Essa desconcentração, essa dispersão constante nos traz o peso do fracasso, nos traz o peso da superficialidade, de nunca conhecermos nada profundamente, de nunca conhecermos a essência das coisas, estarmos sempre flutuando à flor da pele. Então, cuidem da dispersão, trabalhem, façam exercícios de concentração. Cuidem para que a sua vida seja mais leve. A vida se torna mais leve quando você está de corpo, mente e alma juntos em cada momento, aproveitando tudo aquilo que ela te oferece. Porque a vida é inteiramente pedagógica. Ela sempre tem, em cada momento, alguma coisa para te ajudar. Outra coisa que pesa demais: ansiedade. A ansiedade é um elemento que faz com que a gente esteja totalmente polarizado no futuro e perca também o presente. Então imagine, eu quero chegar a pegar um diploma de um determinado curso. Eu fico sonhando com a formatura, em como será a minha profissão, e não dou atenção às aulas que eu tenho que assistir agora, às provas que tenho que fazer agora, torno-me um péssimo estudante. Como eu posso ser um grande profissional se nesse momento sou um péssimo estudante?
Como eu posso ter um grande futuro se eu tenho um presente medíocre? A ansiedade rouba de nós a qualidade do nosso presente. É claro que é interessante você ter uma meta na vida, ter um propósito. Eu acho isso extremamente necessário. Mas o teu propósito, tua meta, o teu sentido de vida é uma referência de direção, para você de vez em quando olhar e ver se está indo na direção certa. Mas não é para você ficar o tempo todo desejando aquilo e perdendo a consciência do teu momento presente. A melhor maneira de termos um futuro ideal é que todos os nossos presentes sejam ideais, dando o meu melhor e recebendo o melhor que a vida tem a me oferecer em cada momento. A ansiedade rouba o nosso presente, assim como a nostalgia rouba também o nosso presente, um para o futuro e o outro para o passado. Tá? Ambas nos dão um peso desnecessário. Sabe uma outra coisa que também nos dá um peso terrível? Um temperamento colérico. A vida inteira arrastando uma cólera pronta a explodir a qualquer momento. É como se você andasse a vida inteira arrastando pólvora pelo caminho. O tempo todo com aquele temperamento complicado que está ali sensível à flor da pele, suscetível, que estoura com qualquer coisa. Você está arrastando um peso terrível. Não pense que temperamento é uma sentença para toda a tua vida. Temperamento é uma das coisas que a gente pode trabalhar, pode esculpir, pode modificar. O ser humano é dotado de vontade. Existe uma frase filosófica que eu acho muito interessante, que diz que a diferença entre um tronco de madeira que flutua num rio e uma barca feita da mesma madeira é que a barca tem remos e é capaz de navegar contra a corrente. Nós, os seres humanos, não somos um tronco de madeira arrastado pela correnteza, somos uma barca, temos os remos da vontade. E a nossa vontade, a nossa determinação pode fazer com que eu trabalhe sobre esse temperamento colérico, pode fazer com que eu me torne cada vez mais uma pessoa equilibrada, pode fazer com que eu deixe esse peso para trás. Eu não estou condenada pela vida fora a carregar a cólera porque eu nasci num temperamento colérico. Eu não estou condenada a ser eternamente teimosa porque eu nasci em Capricórnio, falando do zodíaco. Ou seja lá o que for que me digam que eu tenho como característica prévia, isso está para ser modificado. Sobre os astros, sobre os homens, os astros inclinam, mas não determinam. Porque o homem é um ser dotado de vontade e pode navegar contra a corrente. Portanto, eu posso ser Capricórnio e não ser teimosa. Eu posso ter um temperamento colérico e não ser colérica. Modificar as características desse temperamento da maneira que eu necessito. Nós podemos e devemos nos garantir diante das adversidades. Isso nos dá muita leveza. O que é garantir-se diante da adversidade? Dizer: seja lá o problema que venha pela frente, eu vou responder com o meu eu humano. Meu eu animal não vai pular e tomar a frente. Seja lá o que venha por trás da porta do futuro, eu vou responder como um ser humano responde e não como um animal responde. Ou seja, eu me garanto, eu assino embaixo, eu sei responder de maneira humana a qualquer circunstância que a vida me apresente. Isso te dá muita leveza. Garantir a si próprio como ser humano te dá muita leveza, quita muito peso das suas costas, te faz caminhar de uma maneira muito mais ágil, muito mais leve, muito mais garantida. O que mais pesa? O pessimismo. O pessimismo é algo que pesa demais. E a morbidez também. Pessimismo é aquele que sempre espera que virá o pior. Logicamente, ele vai dar um jeito para que venha mesmo pior, porque ele está esperando por isso. E a morbidez? É aquela que procura o lado negativo de todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo. Lógico que tudo no mundo manifestado é dual, tem uma parte de luz e uma parte de sombra. A morbidez nunca vê a parte de luz, só vê a parte de sombra, ou seja, também um fardo de sombra que você está carregando pela vida fora. Tanto o pessimismo quanto a morbidez são vícios, vícios de olhar para a vida com um aspecto muito negativo. E isso vai fazer com que você saia carregando sombras pela vida fora. Outra coisa que também traz um grande peso: curtir tristezas e melancolia. Antigamente se falava, se usava uma expressão que hoje não se usa mais, que diziam que era curtir fossa. Já ouviram falar sobre isso? Aquela pessoa, sei lá, teve uma briga com o namorado, aconteceu alguma coisa, o dia seguinte fica em casa.
relembrando o que aconteceu e chorando e curtindo aquilo ali, às vezes vários dias. Não é capaz de se posicionar diante de um fato, tomar uma decisão e continuar caminhando. Ela gosta de saborear a tristeza, ela gosta de saborear a melancolia. Isso, lógico, pode evoluir para um estado de melancolia patológico, pode evoluir para um estado complexo, onde você comece a alimentar isso e fique preso nisso. Não curta dores. Pense nelas, reflita, extraia o ensinamento que elas têm para te oferecer e continue caminhando. Ficar curtindo dores, ficar melancólico diante de dores passadas por um tempo muito grande, isso só faz com que você carregue um fardo e não consiga avançar um único passo. Ficou detido naquele ponto da estrada. Cuidado com isso. Indiferença à dor alheia, gente, é uma outra coisa que pesa demais. Pesa na nossa consciência. Quando você percebe, às vezes, uma pessoa que você soube que está doente, que está mal, que está deprimida e você pensa, puxa, eu poderia ter feito algo por ela. Uma pessoa que às vezes chega ao ponto de idealizar o fim da sua própria vida. Você olha e diz, puxa, ela passou por mim. Eu poderia ter tentado pelo menos fazer alguma coisa. Como eu falei para vocês, é a coisa que mais nos dói quando perdemos um ente querido, quando perdemos um amigo, é quando pensamos, eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito por ele. A indiferença gera culpa, como nós já falamos. A indiferença à dor alheia, à necessidade alheia, aquele olhar superficial que às vezes até percebe que a pessoa está precisando de alguma coisa, mas eu não tenho tempo agora, tenho mais o que fazer. O que é ter mais o que fazer? Um ser humano que está na minha vida, que participa da minha vida e necessita da minha ajuda, poucas coisas são mais importantes do que isso. Talvez você não esteja hierarquizando as suas prioridades corretamente. Tá? Então, pesa demais não sentirmos e não nos comprometermos com a dor alheia, como se ela não nos interessasse. Faz com que a gente arraste, como já falamos, o peso da culpa. Outra coisa que nos pesa, que nos retira a leveza, continuar se torturando com o problema mesmo depois que você tomou uma decisão. Pensei, levei em consideração todos os fatores da minha vida, cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu poderia fazer era essa. E fiz. Depois disso, caminho. Porque eu continuo me torturando em cima de uma coisa que eu já decidi. Não volta atrás, já está decidido, está feito. Ainda que a decisão não seja correta, eu tenho que aprender com essa decisão para lá no futuro fazer outra coisa. Não dá para voltar atrás. Voltar atrás não existe. Então, uma vez que você considerou todas as suas possibilidades e tomou uma decisão refletida, bem pensada, caminha, não olha mais para trás. Isso é um fardo de uma pessoa que não sabe tomar decisões. E assim vai desperdiçando o seu tempo, não sabe caminhar cada vez que toma uma decisão. Outra coisa que pesa demais é perceber o quanto desperdiçamos o nosso tempo. Às vezes paramos de noite e pensamos, o que eu fiz de útil no dia de hoje? Hoje era um dia de folga, eu poderia talvez ter lido um bom livro, poderia talvez ter visitado uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, poderia ter feito alguma coisa que eleva a minha consciência, que faz bem para alguém. O que eu fiz? Nada, absolutamente nada produtivo, nada que agrega valor à vida ou a mim mesmo, nada que eleva a minha consciência. Vem aquela dorzinha no teu coração, porque a gente sabe que tempo é vida. Quando percebemos que estamos desperdiçando tempo, nós sabemos, estamos desperdiçando vida. E é uma riqueza muito grande para a gente jogar fora. No ano novo, nós muitas vezes sentimos isso. Olhamos para trás e dizemos, o que eu fiz com esse ano da minha vida? O que realmente foi útil? Aquela necessidade que temos de ser fator de soma, de agregar algum valor ao outro, ao mundo, a mim mesmo. Eu fiz isso esse ano? Agreguei algum valor à vida? Da humanidade, do outro, de mim mesmo? Ou eu passei simplesmente empurrando a vida para frente, sem maior qualificação, sem maior reflexão, o que eu fiz do meu ano? Essa é uma das coisas que mais pesam. Perceber que o nosso tempo está sendo vazio. É fundamental que a gente aprenda a valorizar o nosso tempo, a colocar vida dentro do nosso tempo, a fazer com que haja deslocamento de consciência, de tal maneira que a gente olhe para trás e tenha aquela super agradável sensação do dever cumprido, que é um dos atributos da leveza. Desperdiçar tempo nos dá muito peso.
pesa demais a nossa consciência. Então, agora falando um pouco sobre a leveza, vamos ver que uma das coisas que nos dão leveza é saber ver a beleza da vida. Já perceberam isso? Quando usamos aquilo que falamos lá atrás, estamos presentes de corpo, mente e alma no momento presente. Prestamos atenção em detalhes que às vezes são ínfimos, simples, e nos alegramos com aquilo, entendemos como a natureza funciona. A todo momento estão acontecendo coisas à nossa volta, e essas coisas têm algo a nos ensinar. Como dizem as tradições antigas, se algo não tivesse nada a me ensinar, já teria sido tirado da minha vida. Às vezes, pequenas coisas, uma cena da sua janela, uma cena quando você está se encaminhando para o trabalho, um detalhe da natureza, o comportamento de uma criança, coisas puras, simples, um bichinho às vezes brincando com seus brinquedos, essas coisas simples que os animais e as crianças sabem valorizar tanto. Quando começamos a perceber em detalhes, quando somos meticulosos e nos deslumbramos diante da beleza da vida, isso nos dá muita leveza, porque percebemos que apesar de qualquer adversidade, a vida nos dá muito, a vida nos entrega muito o tempo todo, e essa constatação nos dá muita leveza. Em suma, leveza vem de amar a vida e saber fluir com ela, saber fazer com que ela possa ser cada vez mais coerente com a natureza, com que ela possa cada vez mais nos levar adiante. Leveza vem de saber amar a vida. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor fatum, amar o fado, o destino, a vida como ela se apresenta e saber andar no ritmo que ela te propõe, fluir com ela. Somos seres fluidos, fomos feitos para fluir pelos obstáculos da vida, fluir deixando que ela nos leve e apreciando a beleza de cada momento. Quando amamos a vida, temos muita leveza. Ou seja, olhe para o seu futuro, olhe para o seu próximo ano e ame o futuro. E diga: esse será um ano em que eu crescerei. Esse será um ano onde eu sairei maior do que entrei. O Réveillon de 2024 não me pegará no mesmo ponto que o Réveillon de 2023 me deixou. Eu vou fluir nesse tempo. Eu vou aproveitar o tempo, colocarei vida dentro dele e chegarei maior do outro lado. Isso significa encarar a vida com leveza. Deixe para trás. No 31 de dezembro, deixe para trás os fardos que você carrega, tanto no plano físico, no plano emocional e no plano mental. E encare o seu futuro com leveza. Eu tenho certeza que esse é um dos votos mais produtivos e favoráveis que eu posso fazer para o seu ano novo. E a partir desse voto, eu desejo para você um ano de muitas realizações, de muitas felicidades e de muita leveza. Um abraço para você.